pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos iniciar agora mais uma aula de biologia. Esta aula é referente à semana 4 do PET volume 6. Nessa semana, o conteúdo é meiose. Nas outras aulas, eu falei a respeito da importância da divisão celular, nos indivíduos pluricelulares, principalmente, e eu falei que existem dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Então, só para relembrar, a mitose ela é um processo de divisão celular, onde a gente tem uma célula se dividindo em duas, geneticamente idênticas, né? Então, nesse caso, a gente tem células sendo formadas para regeneração, para crescimento. Então, nos indivíduos pluricelulares, isso vai acontecer o tempo todo para que esse indivíduo possa crescer, se desenvolver ou repor células mortas. No caso da meiose, ela vai acontecer também nos indivíduos pluricelulares e ela vai ter o objetivo de produzir células para reprodução. Então, as células especializadas na reprodução. Então, a meiose ela é um processo em que uma célula diploide, o que significa isso? Célula diploide, ou 2N, que é a mesma coisa. Significa o seguinte, cada ser vivo tem seu material genético. E aquela espécie, ela tem um número característico de cromossomos. Então, por exemplo, a espécie humana, dentro do núcleo das suas células, então dentro do núcleo das nossas células, nós temos 46 cromossomos. Uma pessoa normal vai ter 46 cromossomos no núcleo das suas células. Então, a célula que é diploide, ou 2N, ela vai ser a célula que tem esse número total de cromossomos, 46 cromossomos. Quando ocorre a meiose, nós vamos ter formação de células com metade do número de cromossomos. Então, nós vamos ter formação de células haploides, ou N. O que significa isso? Se a célula do nosso organismo, por exemplo, da pele, tem 46 cromossomos, na hora que ela se dividir, se for no caso da meiose, que a meiose ela só vai acontecer lá no ovário, nos testículos, porque o objetivo dela é formar célula germinativa, ou seja, célula especializada na reprodução. Então, a gente vai ter uma redução no número de cromossomos. Então, a célula uma célula diploide, ela vai passar a ser 4 células haploides, ou N, com metade do número de cromossomos. E o objetivo disso é o quê? Se a gente tem nas fêmeas, né, ou nas mulheres, que não é só na nossa espécie que isso acontece, tá, gente? Então, nas mulheres, a gente tem lá no ovário a produção de ovócito, que é a célula especializada na reprodução, que a mulher produz. E no caso dos homens, a gente tem nos testículos a produção do espermatozoide. Essas células, tanto o ovócito quanto o espermatozoide, elas vão ter metade do número de cromossomos. E isso é muito importante, essa redução é muito importante, porque quando houver a fecundação, e a fecundação nada mais é do que a união dessas células, unindo também o material genético, então a gente tem uma soma de material genético da célula feminina com a célula masculina, ou seja, do ovócito com o espermatozoide. Então, nessa fecundação, a gente tem um total, uma restituição do número de cromossomos da espécie. Então, é importante essa redução para que, quando ocorrer a fecundação, a gente tenha novamente o número de cromossomos daquela espécie, tá? Então, vou ler aqui para vocês esse trechinho que eu tirei lá do PET, que diz o seguinte: a meiose é um processo em que uma célula diploide
ou seja, aquela célula que tem um número máximo de cromossomos, que no nosso caso é de 46 cromossomos, após duplicar os cromossomos, sofre duas divisões sucessivas, ou seja, olha, ela divide uma vez e cada uma delas divide de novo, produzindo no final desse processo, né, 4 células filhas, que a gente chama, e essas células vão ser haploides, ou seja, na nossa espécie, as células vão ter 23 cromossomos, essas células filhas aqui. A mitose, aqui está errado, né? A meiose, no caso, é um processo reducional, ou seja, ele reduz o número de cromossomos na célula, tá? Então, a gente tem aqui as mesmas fases, com os mesmos nomes, né? Mas vão acontecer um pouquinho, algumas coisas um pouquinho diferentes. Mas então, nós temos na intérfase essa preparação da célula para a divisão celular. Lembra lá da mitose? A gente tem a duplicação do material genético, né, para iniciar o processo de divisão celular. Então, a gente tem esse período que antecede a divisão celular. Então, aqui é a intérfase, duplica o material genético, aqui a gente tem os cromossomos já bem condensadinhos. Então, a primeira divisão, ela vai originar duas células, já com o material genético reduzido, e cada célula vai dividir em duas. Então, no final do processo, a gente tem uma célula diploide formando 4 células haploides. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, ó, nesse exemplo aqui, 1, 2, 3, 4 cromossomos na célula inicial e nas 4 células filhas, a gente só tem 2, olha, 1, 2, 1, 2, então metade do número de cromossomos, tá? Então, aqui é um esquema também para a gente entender a importância da redução do número de cromossomos, que eu acabei de falar. Então, a gente tem um organismo 2N, por exemplo, uma pessoa. Então, as células dessa pessoa, elas são diploides, ou seja, elas vão ter 46 cromossomos. Quando lá no ovário ou lá no testículo ocorrer a meiose, a gente tem a formação de óvulo, hoje em dia a gente chama de ovócito, tá? Ele vai ser haploide, ou seja, vai ter metade do número de cromossomos, que é 23 na nossa espécie, e o homem lá no testículo vai ter produção de espermatozoide, que é uma célula haploide, que tem metade do número de cromossomos, 23. Então, quando ocorrer a fecundação para formar o zigoto ele é a célula que vem da união dos gametas, que vem da união desse ovócito com o espermatozoide. Então, a gente tem a restituição do número de cromossomos. Por quê? Juntou o material genético do ovócito com o do espermatozoide. E aí a gente tem uma célula diploide. Essa célula diploide, então, vai ser dividida, vai passar por várias divisões celulares, que no caso vai ser a mitose, que é para crescimento, né? Para formar o organismo pluricelular. Entendido? Então, a meiose, ela é separada em duas etapas. É a meiose 1 e a meiose 2. Porque são duas divisões celulares que acontecem para finalizar o processo. Então, a meiose 1 é conhecida, é evidenciada, né, a separação dos cromossomos homólogos. Então, nós vamos entender o que é isso. Aqui nós temos uma célula, essa célula é eucarionte, porque a gente consegue perceber aqui a membrana nuclear e a gente consegue perceber o material genético dentro dessa membrana nuclear. Aqui a gente tem os centrômeros que vão orientar esses cromossomos, né, vão organizar para que a divisão celular aconteça de forma correta, né, sem falha. Então,
aqui a gente tem os centrômeros que vão, desculpa, orientar os cromossomos. Então, a cromatina ela começa a se condensar. A gente consegue perceber aqui que o material genético ele começa a se compactar. Ele antes estava dentro do núcleo, né, de certa forma mais disperso, então ele começa a se concentrar ou condensar, que é a mesma coisa. Então, aqui nessa segunda etapa, a gente já consegue perceber os cromossomos mais concentrados, mais condensados, né? Então, a sinapse alinha os homólogos e os cromossomos se condensam mais. Então, o que seriam esses cromossomos homólogos? São cromossomos que trazem informações para características semelhantes, tá? Homo vem de semelhante. Então, a gente vai ter o pareamento dos cromossomos homólogos. Estão vendo que eles são meio parecidos? Olha o tamanhozinho deles. Então, a gente vai ter a organização e o pareamento um do lado do outro, né? Dos cromossomos homólogos. Então, os cromossomos continuam a se enrolar e encurtar. Aqui nesse caso, pode acontecer a permutação. O que significa isso? Os cromossomos homólogos, eles podem trocar pedacinhos, trechos. E aí, isso é muito importante, porque na hora da divisão celular, que vai originar, no final, vai originar 4 células, né? Essas células, elas têm um material genético mais diverso. Então, a gente vai observar aqui, na meiose 1, quando os cromossomos estão, né, um do lado do outro, a gente tem trocas de trechos do material genético, tá? Que é permuta ou permutação. Então, aqui a gente tem, nessa quarta etapa aqui, depois que os cromossomos, né, homólogos já se aproximaram, eles vão se localizar no plano equatorial da célula, ou seja, na placa equatorial também, né? No plano mediano também pode ser chamado assim. E isso tudo são as fibras do fuso que comandam, que orientam, né? Então, eles vão se organizar na porção, na região mediana da célula. Aí, depois dessa etapa, esses cromossomos homólogos, eles vão ser separados. Então, essas fibras, elas vão ser encurtadas, puxando cada cromossomo para um polo da célula, tá? Então, os cromossomos homólogos, eles vão ser separados e, assim, dividir a célula em duas. Então, a gente já tem uma redução no número de cromossomos aqui, nessas duas células, tá? Mas ainda não acabou a divisão celular. Essa é a meiose 1, bem semelhante às etapas da mitose, né? Porém, aqui a gente tem, então, a separação dos cromossomos homólogos, tá? Na meiose 2, então, nós vamos ter a separação das cromátides irmãs. Essa sim é bem semelhante à mitose. Então, a gente, continuando lá, né, daquele processo anterior, então a gente imagina que esteja continuando daqui, né? Surgiram duas células, já com metade do número de cromossomos. Então, essas duas células, elas vão novamente condensar os cromossomos e eles vão ser orientados ao plano equatorial da célula, ou seja, eles vão ser direcionados para a porção mediana, no meio da célula. E aí a gente já tem um cromossomo só de cada. A gente não tem cromossomo homólogo aqui, tá? E aí, após essa organização desses cromossomos na placa equatorial, a gente vai observar o encurtamento das fibras do fuso que vão puxar as cromátides irmãs, cada uma para um lado, né? Então, a gente tem aqui a separação das cromátides irmãs. A cromátide irmã, só para lembrar, é cada perninha do cromossomo. Então, o cromossomo ele fica como se fosse um xizinho,
E cada perninha desse X, que são duas, né? É chamada de cromátide irmã, tá? E aí, então, a gente tem a separação das cromátides irmãs acontecendo nas duas células, né? E aí, a gente tem a divisão dessas duas células, cada uma delas formando mais uma. Então, no final do processo, a gente tem 4 células com metade do número de cromossomos da célula mãe, da primeira célula lá, antes de começar a divisão celular. E aqui a gente observa, olha, uma cromátide, daqui já é um cromossomo, né? O cromossomo aqui com uma região de corzinha diferente. Isso por quê? Porque lá na meiose 1, a gente teve a permutação, ou permuta, né? Que é aquela troca de trecho de um pedacinho do cromossomo com o cromossomo homólogo, tá? Então, aqui a gente tem o final do processo, que é a formação de 4 células haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos, ok? Então, aqui é só para mostrar aquela permuta ou permutação, que também pode ser chamada de crossing over, que é justamente a capacidade do cromossomo de trocar trechos, né? E isso aumenta a variabilidade genética. Então, a reprodução sexuada é muito importante porque ela produz seres geneticamente diferentes. Então, quando a gente tem, por exemplo, a gente pode comparar dentro da nossa família mesmo, os irmãos, eles são diferentes. Pode parecer fisicamente, mas geneticamente são diferentes. E graças a essa, a essa capacidade, né, de crossing over, de permutação, que a célula tem na hora da produção de gametas. Então, a gente tem uma diversidade bem maior, tá? Então, aqui é só para mostrar isso. Se, apesar dessa aula, ainda tiver alguma dúvida, depois de assistir a sugestão de vídeos, vocês podem entrar em contato comigo, não fiquem com dúvidas, não desanime, nós já estamos quase no final do ano letivo, então eu estou aqui para ajudar vocês no que precisarem, tá? Muito obrigada por tudo, obrigada por assistir até o final. Então, aguardo você na semana que vem, iniciando o PET volume 7 já, né? Então, muito obrigada por tudo, pela atenção. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Abraços.